Oi pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves e eu estou aqui para a gente conversar hoje sobre um tema que é, digamos, bastante didático e é um tema que pode ser utilizado para o ensino médio, para quem está fazendo graduação, para quem terminou a graduação e está querendo revisar esses conceitos para utilizar na sua aula de biologia e para o público em geral que quer saber um pouco mais e entender um pouco o que são as plantas. Antes da gente começar o nosso tema, que será sobre o reino vegetal, eu quero falar uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior sobre as plantas oriundas da África que a gente usa aqui no Brasil. E essas plantas que foram trazidas junto com todo esse processo do tráfico de escravos que ocorria no Brasil. Tem dois enormes, gigantes pesquisadores, Câmara Cascudo e Gilberto Freire, que tiveram ambos um papel importantíssimo no estudo e no relato de todas essas plantas utilizadas no Brasil, culturalmente utilizadas e que foram trazidas aí nesse intercâmbio que, claro, junto com o processo da escravidão, do tráfico de escravos, não vinham apenas as pessoas, vinha cultura junto com essas pessoas e também plantas, porque planta faz parte da cultura, como a gente já falou em vários outros vídeos. Então, voltando para o nosso tema de hoje, nosso tema então é o reino vegetal. Primeira coisa que a gente tem que dizer é essa palavra reino. Lá em 1750, mais precisamente em 1753, um pesquisador naturalista naquela época, Linneu, ele estudando os organismos e não organismos, ele organizou o que existia no nosso planeta em 3 grandes reinos. O reino dos minerais, o reino dos animais, o reino das plantas. Começou aí então o reino das plantas. A gente tem que entender que Linneu era um pesquisador que buscava entender esses organismos e não organismos de uma forma muito ampla com os recursos que existiam em 1750. Só para a gente ter uma correlação aí, entender o que era aquele momento e o que é hoje. Então a gente não pode ter o nosso olhar para lá no que Linneu fez. A primeira escola médica do Brasil, ela foi estabelecida quando a corte portuguesa veio para o Brasil, em 1808. Ou seja, até 1800 nós nem tínhamos uma faculdade de medicina no Brasil. E Linneu, na Suécia, ele é sueco, ele já estava estudando e organizando plantas, animais e minerais. Então, lá de Linneu começou um sistema que a gente chama um sistema hierárquico taxonômico, em que são diferentes grupos e subgrupos. Então, esses diferentes grupos e subgrupos começam em reino, que é o maior, que engloba mais organismos, e termina em espécie. Então, existe uma sequência de baixo para cima, ou seja, do mais específico, que é espécie, gênero e família, e lá em cima é o reino. Então, basicamente, hoje, nós temos vários reinos e um deles é o reino das plantas. O que Linneu e vários outros pesquisadores acreditavam que fazia parte do reino das plantas, hoje o reino das plantas tem uma composição bastante diferente. O que eu estou querendo dizer é que, por diversas décadas, por exemplo, algas e fungos estavam dentro do reino das plantas. Hoje, algas e fungos pertencem a reinos diferentes. Existe um reino próprio para os fungos e as algas estão divididas em mais de um reino. Por que isso? É o acaso isso? Não, isso segue uma série de regras e características morfológicas, características químicas, fisiológicas e moleculares mais recentemente. Então, hoje o reino das plantas, ele inclui todos os organismos que têm algumas características em comum, como, por exemplo, são organismos eucarióticos, ou seja, todas as células do corpo de qualquer organismo dentro do reino das plantas é uma célula que tem um núcleo definido. Então, tem outros organismos fora do reino das plantas em que eles não têm um núcleo definido dentro da célula. Uma outra característica também a nível celular é que os organismos
que fazem parte do reino das plantas, eles são multicelulares, ou seja, são várias células que formam esse organismo, até bilhões de células. Outra característica é que todos os organismos que estão dentro do reino das plantas, eles têm como característica comum a presença de parede celular, ou seja, tem a célula. Além da membrana, para fora da membrana, tem uma estrutura de celulose, que é o que a gente chama de parede celular, como uma carapaça dentro da célula. Isso é característica, a celulose, de todos os organismos do reino das plantas. Além disso, os organismos que também estão no reino das plantas, eles também têm cloroplastos e vacúolos. A grande maioria das espécies que estão dentro do reino das plantas, elas são fotossintetizantes. Mas existem alguns organismos que são, e será tema no futuro de um dos nossos vídeos, são parasitas. No processo evolutivo, é uma modificação de um ancestral que era fotossintetizante e agora esse organismo, essa espécie é parasita e não realiza mais a fotossíntese. Mas então, isso é para mostrar para vocês que o reino das plantas ele inclui organismos com essas características. Estão de fora hoje as algas e os fungos do reino das plantas. Recentemente, uma das nossas seguidores me perguntou se as algas, se existem plantas no fundo do mar. Existem algas que já foram consideradas como plantas. Hoje as algas não são mais incluídas dentro do reino das plantas por não ter essas características que a gente falou agora. O reino das plantas, então, ele é dividido em diferentes grupos. A gente fala muito aqui das angiospermas. Primeiro porque é o que eu estudo. Segundo é o que eu gosto mais. E terceiro que é o grupo mais diverso que a gente tem e abundante no nosso planeta. Nos ambientes terrestres, obviamente. Então, as angiospermas é um grande grupo evolutivamente considerado top, com várias características super adaptadas e sofisticadas. Então, essas são as angiospermas, que a gente já falou, já explicou, inclusive, o APG, que é uma estrutura de organização das angiospermas, quando a gente fala de angiospermas basais, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Existe um outro grupo também no reino vegetal, que são as gimnospermas, menos complexas que as angiospermas. A gente já falou das gimnospermas em um dos nossos primeiros vídeos, que as gimnospermas elas só têm semente, elas não têm um fruto envolvendo a semente, nem têm flores, como as angiospermas. Tanto as angiospermas quanto as gimnospermas, elas têm uma característica que é os seus gametas masculinos, o espermatozoide na espécie humana, ele é carregado dentro de uma pequena cápsula microscópica que é chamada de grão de pólen. E esse grão de pólen permite que esse gameta ele se proteja de desidratar e morrer, até ele chegar no óvulo. Então, esses são os dois grandes grupos. As gimnospermas elas são muito menores hoje em número de espécies do que era há milhares de anos atrás, no Cretáceo, no Jurássico, e milhões de anos atrás elas eram muito mais abundantes e também diversas, hoje bem menos. E a gente tem dois outros grupos importantes, que são as pteridófitas, divididas em vários outros subgrupos. As pteridófitas são as samambaias. Uma das características das samambaias é que elas não têm fruto, elas não têm sementes, então elas já se diferem por isso das angiospermas e gimnospermas. As samambaias, que são pteridófitas, elas têm uma característica em comum com as angiospermas e as gimnospermas, que é a presença de vasos condutores. O que são os vasos condutores? São as estruturas que a gente chama de xilema e floema, em que ele vai distribuir a seiva. A seiva é a água com nutrientes, é o que a planta necessita para sobreviver. Então, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, elas têm vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores, então, são importantíssimos para distribuir água e nutrientes para a planta como um todo. Então, essa é a característica de pteridófita
e como a gente já falou de angiospermas e gimnospermas. O quarto grupo que faz parte do reino das plantas, ou seja, são 4 grupos, a gente já falou de angiospermas, gimnospermas, pteridófitas, que são as samambaias. O quarto grupo são as briófitas, que são os musgos. São as plantas mais simples, menores em tamanho e, apesar de serem menos sofisticadas, elas são tão complexas quanto. Briófitas e pteridófitas têm em comum que as suas estruturas reprodutivas elas são aprisionadas, não é o bom termo, mas assim, elas estão presentes dentro de estruturas que são chamadas de esporos. Elas não possuem grão de pólen como as angiospermas e as gimnospermas. Uma coisa importante das briófitas, que são os musgos, elas não têm sistema vascular, ou seja, elas não têm xilema e floema, então elas são avasculares. E outra coisa importante é que para o processo reprodutivo, tanto pteridófita quanto briófita, elas precisam da água. Os seus gametas precisam da água para que se encontrem, diferente de briófita e pteridófita. Tem muito mais coisa para a gente falar que diferencia esses 4 grandes grupos. Mas o importante você saber hoje, na conversa de hoje do Botanicamente Falando, é que o reino vegetal ele é formado por angiospermas, que é a maioria das plantas que a gente vê por aí, gimnospermas, que são os pinheiros, pteridófitas, que são as samambaias, e briófitas, que são os musgos. A gente vai voltar para novos vídeos sobre esses grupos, mas agora você já tem uma ideia de como estão organizadas as plantas, o reino das plantas. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. É importante a gente entender essa organização para colocar na nossa cabeça tudo nas suas caixinhas e quem é quem dentro do reino vegetal. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.